E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Suave? A crise dos 30, você já deve ter ouvido falar nisso aí. Eu já tinha escutado falar. E ela é real, cara, ela existe. E eu lembro que antes de chegar nos 30 anos aí, eu achava que era balela, né? Que era besteira. E eu lembro de pensar assim, 30 é só um número, né? Então, cara, eu vou contar aqui um pouco da minha história, o que aconteceu comigo durante esse tempo dos 20 aos 30. E você que não chegou nos 30 ainda, você que é jovem, eu espero que esse vídeo atinja aí muitas pessoas jovens, que eu queria poder ver esse vídeo, o meu eu do passado, para me saber o que é importante, né? Então, cara, a crise dos 30 ela é uma coisa que, assim, eu acho que talvez pelo número, né, por ser ali, pô, 3 décadas, né, cara, um terço da sua vida, né, se você viver até os 100 anos, se você tiver sorte de viver até os 100 anos, né. E o que aconteceu comigo foi que eu lembro que eu pensei assim, cara, quando eu completei 30 anos, é, eu comecei a pensar, né? Eu já morava aqui, né? Moro aqui já faz 5 anos. E eu lembro que eu pensei, poxa, a minha mãe, né, cara? Minha mãe tava fazendo já 60 anos. E eu comecei a pensar, né, cara? Eu falei assim, eu pensei comigo mesmo, né? Poxa, quantos verões eu tenho ainda aí, né, cara? Se eu tiver sorte, a minha mãe viver 100 anos, 110 anos, que é uma coisa, 100 anos já é sorte. Aí eu comecei a calcular, né, cara? Eu ia uma vez por ano no Brasil, né? Uma vez a cada 10, 11 meses, que a passagem é cara, é longe. E aí eu comecei a calcular, né, cara, quantos carnavais eu iria passar com os meus amigos de infância, quantos aniversários eu ia passar, né, cara? E quando eu percebi que eu me dei conta que talvez eu tivesse aí, ó, uns 30, 40 verões, 30, 40 primaveras para passar um tempo com a minha mãe, eu eu me dei conta da mortalidade, né? Eu me dei conta de que a gente é um ser mortal. Por mais engraçado que isso pareça, a gente só se dá conta disso, eu acho que a partir dos 30 anos, que é quando a gente olha para a vida de forma diferente. E eu passei a encarar tudo de forma muito mais crítica, sabe? Do ponto de vista de que hoje eu ligo o videogame e eu gasto não mais que 2 horas, 2 horas e meia jogando, sabe? Porque eu fico pensando no tempo que eu tô gastando fazendo essa atividade que é para me relaxar, só que ao mesmo tempo eu penso, eu poderia gastar isso para fazer outra coisa, né, cara? Passar o tempo com as pessoas que eu amo, com quem eu me importo. E a crise dos 30 ela é mais ou menos sobre isso, é sobre você se questionar, sobre você perguntar se tem algum propósito, se a vida tem algum propósito. Eu acredito em propósito, eu acredito que eu tenho um propósito e eu acredito que eu descobri o meu propósito, entendeu? Mas é muito difícil, você precisa se perder, né? Você precisa passar maus bocados para conseguir se encontrar, né, cara? E eu tive uma vida muito difícil, né? Eu aí, com 19 anos, eu tive a minha primeira namorada. Era uma moça aí que tinha na época 26 anos, né? Então, ela era 7 anos mais velha que eu. Foi um relacionamento que me agregou, claro, por ela ser uma mulher mais velha, né? Eu cresci, amadureci bastante. Mas eu terminei esse relacionamento com 22 anos, cara. E em 7 meses, 8 meses depois disso, eu me tornei pai, né?
Com 22 anos eu me tornei pai e foi o primeiro grande desafio da minha vida. Porque eu fui julgado, né? Enfim, né? Isso acontece muito no Brasil, né? Eu venho de subúrbio, eu venho de família humilde, eu passei dificuldade na vida, sabe? Dificuldade de, sabe, ficar sem luz em casa, de ter que comer. Nunca passei fome, graças a Deus, mas tive períodos que eu só comia arroz e feijão. E com 22 anos eu me tornei pai, entrei aí em um relacionamento onde eu me envolvi com essa menina eu nunca tive amor de verdade por ela, eu nunca amei ela de verdade. E eu sempre quis ser pai, eu sempre tive um sonho de ser pai. Eu sou um cara com um instinto protetor muito forte. Eu sempre fui muito, muito protetor com a minha família, com as pessoas, e eu tenho um senso de justiça muito aguçado, isso com qualquer pessoa, sabe? Eu não consigo ver a injustiça na minha frente e me calar e ficar quieto. E com 22 anos, ser pai, cara, apesar de o filho ser uma bênção na sua vida, ser pai é muito difícil e ser pai aos 22 é mais difícil ainda. A minha família não era uma família bem estruturada, eu tinha vários traumas, não sabia o porquê, né? E com 22 anos eu me tornei pai, a minha ex, no caso, né, eu me casei com ela, né, cara, porque o que eu pensei foi, eu quero fazer esse relacionamento dar certo, porque eu quero estar perto da minha filha, né, eu não vou suportar viver longe dela, e eu tinha muito medo dela ter traumas por estar longe de mim, ou por pensar que eu abandonei ela, então eu forcei um relacionamento, isso é muito comum no Brasil. E obviamente não deu certo, né, cara, deu errado. Eu vivi um relacionamento abusivo, tóxico durante muito tempo, muito tempo. A mãe dela, eu de verdade nunca amei ela. Eu me convencia de que eu gostava dela, porque eu queria estar perto da minha filha. E passado 2 anos, né, quando eu tinha aí 22, 24 anos mais ou menos, os meus pais se separaram, né? Os meus pais eram casados há 25 anos. Eles se separaram e não foi uma separação amigável, né? Foi uma separação muito traumática, porque a minha mãe descobriu que o meu pai tinha outra família, né? Literalmente, tipo novela mexicana mesmo. E ele tinha 3 filhos, né? Meu pai trabalhava viajando, ele voltava para casa uma vez a cada 15, 20 dias. E isso destruiu a nossa família, destruiu no sentido psicológico, porque ele era o meu herói, ele era o herói do meu irmão, e ver o meu irmão e ver a minha mãe daquele jeito, destruídos, sabe? Aquilo mexeu muito comigo, mexeu demais. E eu lembro que o meu pai, ele não fez um papel de homem que devia ser feito. O homem que ele tanto pregava para mim, né? Essa pessoa que ele falava que eu tinha que ser, né? Porque a minha mãe era basicamente, ela era dona de casa, né? Mas ela trabalhava com confecções, né? Confecções de lingerie, de roupas íntimas, de meias, essas coisas. E ela dependia completamente dos cartões de crédito do meu pai para girar a caixa, né? E o meu pai, cara, ele simplesmente sumiu da nossa vida. No mesmo dia que a minha mãe descobriu isso, na verdade, quem viu as coisas fui eu, né? Ela achou um celular escondido e um fundo falso de uma mala. Gente, a minha vida parece um filme. É verdade isso, tá? E, e ela não sabia, tadinha, ela não sabia desbloquear o celular. E ela trouxe o celular para mim. E eu tava dormindo, eu acordei
com o olho, sabe quando você tá com o olho inchado, né, cara, que você acabou de acordar. E eu lembro exatamente do momento de abrir o celular e ver as mensagens dele com a amante dele, né? E, e eu não deixei a minha mãe ver aquilo. Naquela hora eu só falei pra ela, mãe, não precisa ver, é isso mesmo que a senhora desconfiava. Ela já desconfiava um pouco, eu desconfiava um pouco, né? Um homem viver fora de casa 20, 30 dias não é uma coisa normal. E, e eu não deixei ela ver porque eu não queria que ela se magoasse, eu não queria que ela ficasse triste. E então, nesse dia, no mesmo dia que ela descobriu, meu pai foi embora de casa. Meu pai, do dia para a noite, não estava mais na nossa vida. Eu fiquei pelo menos 1 ano e meio, mais ou menos, sem nem falar com ele, né, cara? Sem trocar uma palavra com ele. Voltei a falar com ele, por incrível que pareça, por a minha mãe me incentivar. Meu pai teve um contexto de vida também muito difícil, né? Ele vivia na rua desde os 13 anos. Meu pai era vida louca, se é o que vocês me entendem, né? Eu não posso falar muito sobre isso aqui. A gente vivia se mudando, né, cara, por causa desse estilo de vida dele. Eu morei em Rondônia, morei em São Paulo, morei no Paraná, morei no Rio Grande do Sul. Nunca tive muitos amigos por sempre estar nessa, sabe, nunca ter raiz, sempre estar me mudando, sempre estar saindo de um lugar para o outro. E isso criou uma dependência emocional, né, na minha mãe, uma dependência financeira. Então, do dia para a noite, o meu pai não fazia parte da nossa vida. Ele saiu de casa e a minha mãe já não tinha como trabalhar mais. E o meu irmão, na época, tinha 17 anos. Ele simplesmente não digo destruído, mas acabou com a mente dele, com a mente da minha mãe e com a minha. E eu me vi aí nessa situação com 22 anos, com uma filha, né, morando na casa da minha mãe, com o meu irmão, a minha mãe e o meu pai, que agora tinha ido embora de casa. E o homem da casa era eu, né, cara? Eu não tinha alternativas. Com 22 anos eu tive que. Eu não sei até hoje como eu consegui, mas eu tive que pagar as contas, eu tive que. O meu pai, o carro que a gente tinha na época, né, tava no nome do meu pai, e o meu irmão um dia pegou esse carro, meu irmão menor de idade, né, ele foi comprar alguma coisa perto de casa, né, não devia, claro, menor de idade, não tinha carteira, mas a gente sabe como que é o Brasil. E a polícia pegou ele, né? Levaram o carro pro pátio e o meu pai pegou o carro, né, cara? Ele foi lá, pegou o carro escondido e levou pra ele, né, cara? E ele sabia que a minha mãe dependia muito do carro. Então a minha mãe tava sem carro, sem cartão de crédito para poder gerar caixa, fluxo de caixa para trabalhar e sem dinheiro. E a única coisa que a gente tinha era o nosso teto, né? Que foi a casa que ficou para nós. Foi a única coisa que meu pai deixou. Não o suficiente, o meu pai ele não tinha carteira assinada desde 1984 e quando foi acontecer a audiência de conciliação, ele apareceu com a carteira assinada aí no julgamento, que a carteira assinada como zelador, né? Ou seja, ele fez isso de propósito, né? Ele forjou tudo isso para ele não pagar a pensão, né, cara? Meu pai tinha uma condição de vida boa, ele podia pagar. Primeiro, no julgamento, ele tentou de todas as maneiras falar que não era casado com a minha mãe, porque eles nunca se casaram no papel, mas é claro, você não existe isso em uma relação, em um casamento que durou 25 anos, que teve 2 filhos como fruto disso, né? Então, isso mexeu muito com a minha família, mexeu muito comigo, e eu tive que me tornar
o homem da casa com 22 anos. Então, desde os 22 anos, eu aprendi a ter responsabilidade e tentar ser a pessoa mais correta possível, né? Até mesmo porque eu não queria me tornar o homem que meu pai era. E eu queria só extrair os ensinamentos bons dele, né? Apesar de eu ter perdoado ele, né, pelo contexto social que ele cresceu, né? Ele literalmente era um menino de rua, um menino que não teve amor de pai, não teve amor de mãe, que teve, não sei nem como sobreviveu, para falar a verdade. Mas mesmo depois de ter perdoado, a relação hoje ela não é a mesma, ela é uma relação distante, uma relação fria. Mas isso me fez crescer também, né? E os anos se passaram e quando eu fiz 25 anos, né, passou um ano, né? Isso aconteceu quando eu tinha 24, a separação. Quando eu fiz 25 anos foi quando eu comecei a ter não curiosidade, uma inquietude por mudança. Eu queria fazer alguma coisa para mudar a vida da minha família. Eu não aguentava mais ver a minha família sofrer e eu não poder fazer nada, e eu estar de mãos atadas. Foi então que a minha irmã, né, ela já tinha ido embora de casa muito cedo. A minha irmã, ela é filha só da minha mãe. E ela veio para a Europa, ela fez a cidadania dela. E ela voltou para o Brasil um dia de férias e ela comentou comigo, né, sobre a cidadania. E, e aí eu fui atrás, comecei a estudar, né, comecei a pesquisar sobre isso. E com 25 anos com 25 anos eu decidi sair do Brasil, né? Então eu vendi todas as minhas coisas e vim embora. Deixei toda a minha família para trás, deixei a minha filha, ainda era casado na época, e a minha cabeça, a minha mente era trazer toda a minha família, né? Só que, claro, com 25 anos, você tem a responsabilidade de mudar a vida de toda a sua família. O meu irmão também casou super novo, com 21 anos ele já estava casado, né? E a gente tem 7 anos de diferença, mas ele já namorava essa menina há muito tempo também. Então, para mim, era basicamente inviável eu conseguir trazer todos eles de uma vez e tirar a minha mãe de lá, né, cara? Minha mãe já mais senhora, não é tão fácil aprender um idioma novo. E eu fui, passei um período aí, morei na Itália durante 6 meses. Passei períodos muito ruins também, porque eu entrei. A minha ex-mulher era muito tóxica, né, cara? Ela era extremamente ciumenta, extremamente desconfiada, e é uma pessoa que só vivia de aparências e que só tinha interesse, né? Ela só tinha interesse. E para ela tudo se resumia a coisas, né? A bens materiais. Então, quando eu me mudei para Irlanda, aí já com 26 anos, eu decidi terminar o meu relacionamento, me divorciar, com medo, né? Pela minha filha, por ela querer me afastar da minha filha. E por um tempo ela fez isso. Ela manipulou a minha filha psicologicamente, né? Uma criança aí de 3 anos, quando eu saí do Brasil, né? Ela começou a, né, fazer coisas bobas, né, cara? Como falar, ela falava pra minha filha que o nome dela, que, por exemplo, o meu sobrenome é Neri, né? Ela falava pra minha filha que o nome da minha filha não era Neri, né? Que era um sobrenome feio, esse tipo de coisa, né? Ela engatava um relacionamento com um homem diferente de tempos em tempos e ensinava a minha filha a chamar esses homens de pai, né? E não porque ela queria, mas para me atingir, né? E aí eu terminei esse meu relacionamento e fiquei, né, cara? Eu entrei aí em um espiral em 2 anos, dos 26 até os 28, 29, né? Nesse meio período eu conheci a minha namorada atual.
Mas eu entrei em um espiral de vícios. Eu fumava muita maconha mesmo, tomava muito álcool, bebia muito e usava muitas drogas. E apesar de eu estar ganhando dinheiro, eu comecei a ganhar dinheiro, né, ganhar em euro. Eu sempre fui muito trabalhador, nunca tive medo de trabalhar, sempre trabalhei desde os 18 anos até os 30, basicamente. Eu nunca parei. Esse é o primeiro período que eu fico tanto tempo sem trabalhar. E foi aí que a minha vida, que eu achei, né, cara, que eu tinha encontrado um objetivo. O meu objetivo era sair do Brasil. Quando eu saí do Brasil, eu cheguei aqui na Irlanda e eu já não sabia mais o que fazer, né? Era só trabalho, casa, casa, trabalho. Teve a pandemia nesse meio tempo, então eu não tive sorte, né? Porque eu saí do Brasil em 2019 e quando eu cheguei na Irlanda era 2020, então eu enfrentei a pandemia, fiquei isolado, não saía porque não tinha o que fazer, em um país completamente novo, completamente diferente, com uma cultura completamente diferente da nossa. E eu fiquei nesse espiral, né, cara, de vícios, sedado até eu completar meus 30 anos, né? Que foi quando eu posso dizer que eu acordei para a vida e comecei a buscar um propósito para mim, né? Eu comecei a olhar os meus vícios, comecei a perceber que eu tava vendo o tempo passar, eu tava vivendo a vida como um NPC, né? Que apesar de eu poder, eu viajava bastante, eu ia para muitos lugares, comia em lugares bons, tinha uma vida boa, mas sem propósito, sem objetivos. E você não ter objetivo na vida, você fica perdido, né? E eu ter completado 30 anos me fez cair a realidade da mortalidade do ser humano, né? E aí eu passei a enfrentar minha vida de forma mais lúcida, né? Mais sóbria, literalmente falando, né? Foi quando eu decidi a parar de consumir muito álcool, foi quando eu parei de consumir maconha. Eu fumava aí de 3, 4, 5 baseado por dia. E não é esse baseado aí do Brasil prensado, né, cara? Aqui é só flor, né? É o skunk, né? Que é o que o pessoal chama. Então, um teor de THC muito alto, eu ficava sedado. Eu já estava apático. Eu estava uma pessoa sem, sem amor à vida, sem amor às coisas, sem vontade de fazer nada. Tudo que eu queria fazer quando chegava do trabalho, fumar um baseado, ficar no sofá e consumir merda, né? Rolar o feed, ficar vendo o vídeo inútil e ficar consumindo conteúdo bosta. E aí eu acordei e passei a mudar meus hábitos, passei a encarar a vida de forma mais madura e, e isso tá me fazendo muito bem. Então, eu decidi gravar esse vídeo também porque para que vocês tenham noção também, né, e vocês talvez possam usar isso como uma motivação que não é porque você é do subúrbio, né, não é porque você é favelado que você não pode vencer na vida. Eu não tenho faculdade, eu não tenho ensino médio, eu trabalhava no ensino médio e ajudava os meus pais. Eu vi o meu avô morrer no leito de morte com 14 anos, no leito de morte, no leito de hospital, né? E ele me fez um pedido nessa época, falou para mim cuidar da minha mãe. Eu não entendia na época porque ele pediu para mim cuidar da minha mãe, né, cara? Porque eu tinha só 14 anos, eu não entendia. E com 27 anos eu entendi, né? 27 não, né? 24, quando a minha mãe se separou do meu pai, eu entendi. Já que o meu avô desconfiava, sabia. E vocês podem pensar, poxa, mas todo mundo sabia e ninguém falava nada para sua mãe, né, cara? Só que o meu pai era um cara muito implacável, né? Meu pai era a vida louca, velho. Dessa maneira que vocês estão pensando mesmo. Então, eu sou um milagre
não ter ido para o caminho errado e ter feito o correto. Então, assim, por mais que todas as probabilidades, todos os acontecimentos me apontavam para ser mais um fracassado, mais um filho abandonado, um filho sem pai. Mas eu coloquei na mente que eu não tinha que ser igual aos outros e seguir o padrão, que eu podia ser alguém na vida. Então, mesmo tendo filha, sem estudos, sem faculdade nenhuma, e com meu pai muitas vezes falando para mim que eu ia ser um Zé Ninguém na minha vida, porque eu fui pai muito cedo, eu superei todos esses obstáculos e consegui chegar, sair do Brasil, consegui atingir meus objetivos, eu construí uma casa, uma kitnet, né, um estúdio para minha mãe, para ela alugar, né, para ela poder se aposentar. Então consegui aposentar minha mãe, me sinto muito orgulhoso por isso. E eu quero que esse vídeo, esse retrato, esse depoimento meu fique aí, né, cara, no YouTube, porque eu acho que isso pode ajudar muita gente. E eu acho não, eu tenho certeza que a experiência de vida das pessoas, né, quando você escuta e vê que, cara, não é porque todo mundo faz, não é porque todo mundo, né, é da favela, não é porque todo mundo é fudido, se torna pai cedo, filho sem pai, abandonado, que passou fome, que você não pode ser ninguém. E essa é um pouco da minha história de vida, é um pouco da crise dos 30. Hoje, graças a Deus, eu encontrei meu propósito. Eu acho que é esse, ajudar as pessoas a passar uma mensagem, a, a me comunicar com vocês, sabe? E eu sempre fui bom em me comunicar, em conversar, e eu acho que isso vai ser relevante. E se você está perdido agora, se você não sabe o que fazer, eu tive que me perder, tive que chegar no fundo do poço para poder encontrar o meu propósito de vida, a minha missão nessa vida. E hoje eu tenho as minhas virtudes e os meus valores muito mais claros do que eu tinha antes. Então, se você puder tirar alguma lição desse vídeo, desse depoimento, eu realmente espero que você possa. E eu faço isso e tenho todas essas reflexões porque eu não quero que ninguém passe o que eu passei e o que eu sofri, de forma psicológica, de forma física e de qualquer maneira que seja. Então, fica aí o meu relato para vocês do o que é a crise dos 30. Demorou, rapaziada? Um abraço e é nóis.